ela coloca, né, é importante diferenciar o masoquismo neurótico do masoquismo perverso, e para fazer essa distinção, ela pega mulheres que foram violentadas e coloca um assunto sensível e é muito frequente nas consultas. De fato, é um assunto muito recorrente, casos de mulheres que sofreram violência, algum tipo de violência sexual. No caso aqui, ela chama de agressão sexual. E põe assim, ó, vou excluir da minha exposição o caso de mulheres que sofreram traumatismos pelos quais elas não tiveram nenhuma margem de manobra. Por exemplo, em tempos de guerra ou em outras condições em que não existia nenhuma liberdade de ação. E para ser mais específica, ela vai afunilar e fala assim: nesse trabalho aqui, nesse texto, eu vou tratar apenas de mulheres que sofreram violências que parecem sintomáticas de um masoquismo, seja neurótico, seja perverso. Então, ela está dizendo aqui que são pessoas, dos casos que ela vai trazer, que não tem a ver com uma experiência simplesmente traumática, que a pessoa não teve nenhum tipo de margem de manobra, mas situações em que aparece a violência que foi sofrida, mas ela se configura de maneira sintomática de maneira masoquista neurótica ou masoquista perversa. Importante lembrar que o masoquismo é aquele prazer em ocupar o lugar de sofrimento. Então, na clínica sempre fica essa pulga atrás da orelha, ou pelo menos deveria ficar, se não fica, só é importante que fique, que a pessoa pode trazer ali um sofrimento e ela pode, de alguma forma, ter algum prazer nesse lugar de sofrimento que ela está ocupando. Então, esse questionamento, se é um sofrimento sintomático masoquista, sempre é importante. Isso não vai deslegitimar o sofrimento, mas exige da nossa parte um outro tipo de conduta, um outro tipo de manejo, outros tipos de intervenção. Então veja só, olha que ela diz que é importantíssimo. Quando recebemos uma mulher que vem se queixar de ter apanhado ou de ter sido violentada, é necessário um certo tempo e paciência para que possamos analisar o que aconteceu. Em um primeiro momento, há geralmente uma vítima que pede compaixão e, obviamente, se nós lhe respondemos apenas com esse registro, isso só vai fazer com que se reitere o conjunto do funcionamento sem poder analisá-lo. Então isso aqui é uma postura necessária para um psicólogo, para um psicanalista. Não é essa coisa de psicologia de Instagram, apesar de eu estar aqui no Instagram, eu estou aqui nessa live tentando ajudar a estudar e educar também, assim como estou sendo educado por esse livro também. Mas muitas vezes nessa coisa das redes sociais, psicólogos e psicanalistas, e às vezes só pessoas falando de seus sofrimentos, quando você fala de uma questão de uma violência, seja no homem, seja na mulher, mas na mulher isso é mais comum, né, até porque temos, em termos estatísticos, um número muito maior, ela está colocando o seguinte, a autora aqui, é necessário tempo e paciência para analisar o que aconteceu. Antes de já sair às vezes até sintomático o próprio terapeuta, a terapeuta ou terapeuta, como acontece hoje em dia algumas vezes, né? Você vê que são questões da própria pessoa que atende, escutou algo dessa ordem de violência, já toma dor para si e já sai querendo fazer justiça e coisas do tipo, não consegue escutar. Ela está dizendo, quando acontece isso, precisa de tempo e de paciência. Por quê? É muito comum a pessoa que passou por algo do tipo, ela chegar numa certa posição de compaixão, pedir compaixão. E ela está dizendo o seguinte: obviamente nós não podemos responder apenas, não é que você não possa ter compaixão, né? Mas você não pode responder apenas com esse registro, porque se você faz isso, não tem análise. Você fica ali num lugar, às vezes, de ficar nesse lugar de compaixão simplesmente, ou pode ser que você ocupe um lugar de identificação e acaba não fazendo o que é necessário para escutar, né? Para marcar a posição da pessoa, está numa posição masoquista e, claro, pensar na questão diagnóstica, se é uma posição masoquista neurótica ou masoquista perversa. O caso A, ela traz o seguinte: essa mulher do caso A, o que aconteceu? Ela traz a Séverine, jovem garçonete de um café. Ela foi abusada quando se apresentou uma oferta de emprego em um estabelecimento isolado no subúrbio. De volta à sua casa no dia seguinte, com roupas rasgadas, sujas e tendo esquecido como tinha chegado a isso, foi necessário um certo tempo para reunir suas lembranças. Então, esse primeiro caso aqui conta, né? Ó, ela foi até um lugar
à procura de emprego, ofereceram uma bebida azul, fizeram-na dançar, ela consentiu, se divertiu, em seguida um homem arrastou para os fundos da sala. Ele não precisou forçá-la, pois ainda aí ela se sentia consentindo. Ela pensa, refletindo nisso, que isso não tinha parado ali e que outros homens presentes no café também devem ter tido uma relação sexual com ela. Então ela sofreu uma violência, um abuso. Voltando à sua casa, ela pensava que tinha se comportado mal, mas apesar de tudo, ela dizia também que tinha tido prazer com isso e se sentia bastante responsável pelo que havia acontecido. É uma coisa que pode acontecer. Essa questão a mulher passa por uma experiência de abuso, ou uma pessoa passa por uma experiência de abuso sexual, e a pessoa diz que sentiu prazer, e muitas vezes se sente culpado por justamente ter sentido prazer numa situação de abuso. Mas ela está mostrando aqui uma situação A. Foi falando disso em seguida com amigos, muito tempo depois, que ela realizou que a haviam drogado para abusar dela. Né? Essa bebida azul provavelmente estava batizada. Os amigos a haviam aconselhado a dar queixa e fazer uma terapia para tratar esse trauma. Ela foi então procurar a terapeuta, passou alguns meses e nessa entrevista aqui com essa analista, a analista diz o seguinte, ó, ela guardava deste estupro coletivo, como havia acabado de poder nomear, um sentimento mitigado em que ela avaliava que tinha sido muito imprudente de se apresentar essa oferta de emprego sozinha, de beber e dançar com eles. Então, ela se coloca no primeiro momento como uma posição ativa de ter ido até o lugar sem ter tomado os devidos cuidados, e ela fala, mas isso não desculpava aos seus olhos os agressores, e com razão. Não é porque ela foi sozinha e se descuidou disso que legitima que ela possa sofrer alguma coisa. O que a autora está fazendo, você tem que escutar aí com muito cuidado para você não ser uma pessoa afetada, sintomática, de já querer fazer justiça com as próprias orelhas e não escutar o que está falando aqui. Ó. Essa autora, primeiro, está marcando assim, ó, algumas posições diferentes. Esse é um caso que acontece um abuso, um estupro, que a paciente chamou de estupro coletivo, e que ela coloca assim, ela não desculpava os seus agressores, apesar de entender que ela não deveria ter ido até lá, e aí caminhando coloca assim, ó, era a primeira vez que uma coisa dessas lhe acontecia e estava certo de que seria a última. Então foi uma coisa pontual ali que aconteceu, é uma violência, ela prestou queixa, tem todo esse direito de fazer isso. E aí então, percebendo que ficou alguma coisa que não caracterizou, num certo sentido, um trauma que ela ficasse voltando em loop, criando assim uma estrutura sintomática, a autora fala assim, a psicanalista, eu preferi encorajá-la a virar a página. E coloca assim, e eu lhe disse que não me parecia indispensável fazer um trabalho de psicanálise, já que não sentia necessidade disso. E põe mais embaixo, ela certamente sofreu um traumatismo físico, mas não reagiu de forma neurótica. Isso não causou um trauma psíquico e me pareceu que assim estava tudo bem. Eu lhe disse para retornar depois, caso algum problema aparecesse, mas que me parecia que ela estava reagindo muito bem e que não precisava realmente de ajuda naquele momento. Ela estava satisfeita e tranquilizada, tendo se perguntado, após as colocações de seus amigos, se ela era normal a tomar as coisas dessa forma. Eu não considerei a paciente gravemente neurótica, nem traumatizada, nem masoquista. E aí olha só que bacana a conclusão que ela traz. Ela fez o que pôde com o que lhe acontecera, nem mais nem menos. Eu não a vi novamente. Ela até falou assim, se você quiser, você pode me procurar se isso mora te complicar, te fazer sentir mal, se você quiser vir aqui. Isso é muito interessante e na prática clínica você vê isso, que a gente tem que tomar muito cuidado em querer supor que aquilo que a pessoa viveu foi um trauma, ainda que ela não tenha considerado um trauma. Eu falo muito isso em supervisão, para tomar cuidado, que às vezes pega uma questão mais nossa do que do paciente. No caso aqui, chegou uma história de um estupro coletivo, que é um horror você falar uma coisa dessa. E agora imagina se a analista, o analista, toma isso como uma questão para si mesma e coloca para a paciente que ali tem que ter um sofrimento sim, que tem que ter um trauma sim. Mas como a autora coloca, não aconteceu, ela não reagiu de forma neurótica, não teve uma coisa que ela não soube como fazer aquilo, ela deu um destino para aquilo. E no fim das contas, numa análise, você vai para dar destino para as coisas, para poder deixar o passado ser passado. Assim como acontece, um exemplo que aconteceu já mais de uma vez em supervisão,
que a pessoa foi escutar uma outra, foi escutar um paciente, né, um aluno foi escutar um paciente numa ação, e aí esse paciente nessas entrevistas ele conta de uma situação, aí conta que teve um suicídio de uma pessoa próxima, e ele queria dar continuidade ao que estava falando, mas o terapeuta ali, o estudante que estava em treinamento, ele falou assim, bom, você tem suicídio, tem que escutar esse suicídio, e ficou forçando ir para aquilo. Então, ele elegeu aquilo que é mais importante para ele, analista, ao invés de deixar com que a paciente, a pessoa que está falando, ela eleja, ela decida o que é importante. Então, por mais que tenha tido aqui um estupro coletivo, que é um horror, né? Se você pensar nessa situação, a forma como ela reage, a forma como ela lida com isso, para essa psicanalista não configurou um arranjo neurótico ou traumático de um tipo que necessitasse de uma análise. Mas deixou em aberto. Se você quiser voltar, quando uma coisa em algum outro momento se complicar, você me procure. E ela fala, não me procurou. Esse foi o caso 1. Um caso que não parece nem um masoquismo neurótico, nem um masoquismo perverso, porque foi uma coisa situacional, ela deu um destino, então foi uma coisa ali momentânea, né? Situacional, resolvido ali. Beleza. Aí vem a história de Agathe. Procurou a terapia por um estado depressivo severo com uma passagem ao ato suicida. Então ela tentou o suicídio ali, ingerindo medicamentos após uma agressão na rua. Ela tinha saído com um grupo de amigos que queria prolongar a noite em uma boate. Ela mesma queria voltar porque tinha que estudar muito. Resolveu voltar, sozinha começou a andar na busca de um táxi. Um carro parou, tinha uma sigla do tipo urgências médicas e ela entrou. Só que ela percebeu que não era exatamente um táxi, né? Não era um carro, acabou meio que se enganando. E no carro o motorista começou a incomodá-la. Ela pediu que ele parasse o carro para ela sair, o que ele fez. Mas ele desceu também e agarrou-a com bastante brutalidade. Ela pôde escapar, mas ficou completamente traumatizada por esse acontecimento. Olha que interessante isso. A outra sofre um estupro coletivo, mas não forma um trauma na experiência dela. Ela dá um destino para isso. Essa aqui, ela pega um carro aí, meio que uma carona da madrugada. Acontece uma situação de brutalidade que pega nos braços dela, com uma certa violência. Ela consegue escapar e ainda que não tenha acontecido nada para além disso, ela fica completamente traumatizada por esse acontecimento. Então veja que não dá para você dizer assim, qual o sofrimento é maior. Aí você fala assim, uma foi agarrada à força e conseguiu fugir, não aconteceu nenhum tipo de sexo, ou a outra que sofreu um estupro coletivo. Aí você fala, a que sofreu mais foi a que sofreu estupro coletivo. Não necessariamente. Como isso vai ser mostrado por cada analisante, por cada paciente e como ele lida com aquilo. Então aqui acontece isso e veja só, foi preciso um tempo para que ela se lembrasse que um outro acontecimento, já começou a falar, teve um outro acontecimento semelhante, já dá aquele cheirinho assim de repetição. Se dá o cheirinho de repetição, opa, talvez estejamos diante de uma questão sintomática. Porque se repete, muito provavelmente é sintomático. É azar, eu sempre faço a mesma coisa, sempre lido com as mesmas pessoas. Se você sempre repete as histórias, a gente tem duas coisas para pensar aí, né? A gente pode pensar, será que Deus existe e ele é super sarcástico e sádico com você e coloca você sempre para fazer as mesmas coisas se ferrando? Ou será que você escolhe sintomaticamente? A Maristela perguntou, mas o masoquismo moral está aí também. Sim, também entra aqui, né? Vamos pensar na seguinte situação, a pessoa pode passar por uma situação de uma humilhação, assim como a do estupro coletivo passou. Isso não se configurar um trauma, a pessoa dá sequência a isso, mas pode ser uma coisa muito boba, muito simples, tem uma proporção gigantesca e aí sim configurar como trauma. Mas olha só então agora, isso acontece algo e vai se ligar a uma outra cena. Eu falo muito disso em lives, a questão do trauma em dois tempos. Uma coisa acontece, mas essa coisa que acontece, ela é tão, o efeito dela é tão catastrófico que mostra que é muito mais o segundo tempo de um primeiro tempo, uma outra coisa que veio antes. Aí olha só, ela lembrou que um outro acontecimento do mesmo tipo tinha acontecido quando ela ainda estava no ensino médio. Ela tinha um amigo que havia insistido para que ela fosse visitá-lo em sua casa. Depois, à medida que a noite avançava, ela quis ir embora, mas ele falou que dava tempo de ir mais tarde porque o metrô parava 1 da manhã. Mas quando deu 1 hora da manhã, ele falou assim, eu menti para você, na verdade o metrô já fechou, você vai ter que dormir aqui.
E ele obrigou ela a dormir com ele e ela não ousou recusar, pois tinha um pouco de medo e se sentia prisioneira. Ele argumentava dizendo que ele tinha vindo a sua... Voltando. Ele argumentava dizendo que ela tinha vindo à sua casa de bom grado, que agora ele estava excitado e que ia machucá-lo se ela não aceitasse a relação sexual e que isso era culpa dela. Isso é um clássico da mentira dos homens, né? Isso aqui é uma das mentiras clássicas que eu já ouvi, tanto homens falando isso, mas aí se não é paciente, é colega, é conhecido, eu desminto na cara, fala, pode ser mentiroso, que isso não é verdade. Se é paciente, eu não vou falar isso, mas eu levo a pessoa a argumentar isso até que caia na realidade de que é um absurdo que ele está falando, que não se trata disso. Mas tem mulheres que sofrem muito com isso, que fala que o cara estava excitado e o cara fala assim, ó, eu tô excitado desse jeito, se você me deixar assim agora vai doer, eu vou sofrer. Para de mentir, né? Até parece. Vai dar um certo incômodo de estar excitado e ter que desexcitar. Agora, dizer que está doendo machucado, conversa. Pois bem, então ela se dizia que efetivamente ela era responsável. Então tinha se deixado convencer, mas estando pouco à vontade, sem desejo e, sobretudo, enojada, que é o sintoma clássico de histeria, né? O nojo. Pouco tempo depois, ele lhe pediu para voltar à casa dele. Pouco tempo depois, ele pediu para ela voltar à casa dele e ela aceitou. Mesmo não tendo vontade, não tinha vontade, mas ai. Mas ali ainda ela não ousava dizer não. Ela acha que deve ter voltado ali por pelo menos 3 vezes e que sempre foi agredida sexualmente. Então veja só, uma acontece um estupro coletivo que não tem uma situação semelhante antes, que é uma coisa situacional, não configurou como um trauma neurótico. A outra traz uma situação em que ela pega uma carona sem prestar atenção direito, o cara importuna ela, ela quer sair, ele vai, pega ela pelos braços com força, se sente agredida e fica super traumatizada. E ela liga isso com uma cadeia, né, de eventos anteriores, ela traz esse evento anterior. Ela vai na casa de um colega e acaba dormindo lá e volta várias vezes na casa dele e faz sempre sem vontade e chama isso de agressão sexual. Por que ela sempre volta? Aí ela coloca assim, ó, atualmente ela começa a se dar conta de que há alguma coisa dela nessas agressões sexuais. Aí que tal? Isso aqui é muito importante. Se você está na clínica, se você é psicólogo, psicanalista, esse é o nosso ponto diferencial. Né? É aqui que a terapia começou mesmo a dar aquele, a pegar no breu ali. É aqui que a análise começou a pegar. Por quê? Quando ela percebe que tem alguma coisa dela nessas agressões. Em que sentido? Ela é a culpada? Não é que ela é a culpada. Não estou fazendo uma inversão de ele era o culpado, agora é ela. A questão é assim, por que, né, quem sou eu, seria a pergunta, né? Quem sou eu que volto na casa desse cara que pede uma série de coisas para mim e eu não consigo dizer não, ao final eu me sinto agredida sexualmente. E ele me chama de novo e eu vou de novo. Quem sou eu? Essa é a pergunta, gente, que vocês têm que se fazer. Essa é a pergunta que você faz para o seu paciente, para o seu analisante, ainda que não diretamente, mas o tempo todo trata-se disso. Quem sou eu que volto para esse lugar? Bebê Rena, por exemplo, né? Quem sou eu que volto para esse lugar? Quando a Marta já não está mais nem aí para ele, ele vai lá e procura ela de alguma forma. E vice-versa, que também ele não é das pessoas mais fáceis na história, né? E aí veja só, mas ela vai devagar nesse percurso e eu sinto que tem ali uma resistência enorme. Ela precisa acreditar na versão, ela precisa acreditar na versão eu fui agredida e é por isso que estou mal. Essa é a sentença que ela criou ali, é a verdade que ela cria, né, uma fantasia que ela cria. Por que uma fantasia? Ela realmente não foi agredida? Bom, ela vivenciou esse lugar, essa situação de voltar lá várias vezes e transar sem vontade com nojo e chama de agressão sexual, mas como ela nomeia isso, o título que ela dá para essa história é eu fui agredida e é por isso que estou mal. Mas já tem uma coisa importantíssima em termos de passo aí na análise, porque ela considera que alguma coisa dela está nessas agressões sexuais. Pois bem, aí a coisa vai indo para trás. Então não tem jeito, acontece assim, ó. Você tem até um triângulo chamado triângulo de Malan, que a gente trabalha na clínica da psicoterapia breve, assim,
que você tem uma situação atual, né, o trauma atual aqui, aí você tem um trauma anterior onde se liga na cadeia, e aí você tem aqui embaixo, um triângulo de ponta-cabeça, aí você tem o trauma da infância. O que aconteceu aqui para que essa estrutura fosse colocada? E põe assim, ó. Ela conta da relação com seus pais, uma mãe diferente com ela, e às vezes a agressividade da mãe, e coloca assim: o pai era muito amoroso e muito amado por seus filhos, porém esse pai tinha ataques de raiva, aterrorizante e batia nos filhos. E aí ela coloca a analista, coloca para a analisante, para ela perceber que esses estados de horror eram acompanhados de excitação do corpo. Tal excitação que ela fazia xixi. E coloca assim: era muito ruim que essa excitação, sem ser sexual no sentido próprio, se aparecesse de alguma maneira com alguma coisa dessa ordem, estando ligada à situação de levar bronca e de apanhar. Ou seja, o que a analista está fazendo é mostrar que esse evento não foi o primeiro, ele vem de um segundo e procuraria uma matriz inicial, onde a coisa começa a se organizar em termos de fantasia, e a fantasia se refere à posição diante do outro. Qual a posição que eu tenho que estar diante desse outro? Que mais? Que mais coisas? Então esse é o caso aqui, o segundo caso. Aí um terceiro caso nessa história é o caso de Elise, que tem 45 anos, que deixou seu marido ao cabo de 2 anos de análise e após 25 anos de vida em comum. Então ela se separou e há algum tempo ela começa a ficar com outro cara, um rapaz 20 anos mais novo que ela. Esse cara 20 anos mais novo começa a ficar ciumento depois de um tempo, suspicaz e violento. Briga com o porteiro do prédio, que ele acusa de ter uma ligação com Elise. Perde seu trabalho, passa seu tempo vigiando-a e pouco a pouco começa a bater nela muito violentamente. Mas sempre em seguida pede desculpas e promete nunca mais fazer isso. Diz que a ama e volta a ser afetuoso e atencioso. Ela presta a queixa uma vez e em seguida retira a queixa. Isso vai se repetir diversas vezes. Ela vive com medo da violência do seu namorado e coloca assim, ó. E quer que ele confesse, e ele quer que ela confesse que o trai. Ele chega mesmo a dizer a ela depois de se acalmar: eu poderia ter te matado. O cara faz uma baita de uma violência psicológica aqui, um abuso constante. Ela se dá conta de que é verdade, mas não consegue deixar de voltar a vê-lo. Espera que dessa vez possa contar com sua promessa de não ser mais violenta e confiar nele. Ela gostaria de ajudá-lo. Olha essa posição aqui, ó. Ela era casada com um cara super tranquilo do bem, nada dele, se separa, fica com um cara 20 anos mais novo, que se mostra ciumento, violento, que agride ela violentamente e ela entra naquela fantasia de que pode ajudá-lo, pode recuperá-lo. E coloca, né, ó, ela não se arrepende de ter deixado um marido gentil e atencioso, mas pelo qual ela nunca teve desejo e com o qual ela se entediava. E aí, uma vez que você tem isso, vamos buscar lá atrás o que poderia levar assim a essa posição na relação com o outro. Isso que a psicanálise faz na infância, não é que tudo é culpa da infância, tá? Não é assim, então a culpa é da mãe, a culpa é do pai. Não é isso. Se você achar isso ainda, é porque você não estuda a psicanálise. Se você estuda a psicanálise, já saiu dessa. Se você é só um que ataca a psicanálise, você pode falar isso, não tem problema, mas não é isso. O que acontece, assim, os nossos primeiros amores, que é onde inaugura o nosso narcisismo, que marca as nossas posições com o outro, o lugar que eu tenho que estar para ser amado, para ser desejado, também é um lugar que eu desejo. Então, por isso que a gente faz esse trabalho de olhar como se estrutura inicialmente. Aí coloca assim, ó, ela foi educada por um pai muito rígido e também violento, e do qual ela pôde dizer agora que era paranoico. Ao passo que ele havia sido um rapaz que gostava de sair com boas companhias, cercado de amigos, e quando o pai dela casou, rompeu com toda a família, se afastou dos amigos, quis que a mulher parasse de trabalhar, a mãe da paciente, e que permanecessem todos em casas. Olha que maluquice, né? Bom, paranoico, no caso aqui. Como diz em francês, como é que é a frase? Sassifufu. Vocês sabiam que o salsifufu
do Sérgio Malandro, na verdade é uma expressão em francês, ça si fou fou, que é que loucura. Não, isso é uma loucura? Ça si fou fou. Isso é uma loucura. Então aqui, filho de um paranoico, e coloca, eles viviam, eles ficavam isolados, era um pai de presença sufocante, cada filho ficava no seu quarto e não podia brincar junto ou se falar. A mãe já estava resignada, não socorria os filhos e deixou tudo abandonado ali. Só que aí, como é que ela põe, ó? Ela conseguia de alguma forma, de alguma forma se aproximar desse pai quando propunha a ele acompanhar o cemitério para ver o túmulo dos avós, um momento privilegiado que tinha, o sentimento de que ele se interessava um pouco por ela. É claro, Elise não se furta de dizer que não escolheu um homem que parecesse seu pai. Ao contrário, quando encontrou seu companheiro que a seduziu, é que ele era extremamente gentil, amoroso, atencioso, todo todo o tempo tomando conta dela. Então esse cara super gentil, amoroso, que tomava conta dela, que é o primeiro marido, ao mesmo tempo era um tédio, porque não ressoava ali na questão sintomática. E aí voltando pro cara, se ela volta a casa depois de ele ter batido nela, era na. Ah tá, ela fala o seguinte, ó. Quando ela sofreu agressões e ela saía de casa, quando ela voltava, não é que ela queria ser agredida mais uma vez. É que ela tinha a esperança de que ele pudesse voltar a ser gentil, como ele era no início. Então, não era certamente para se recolocar numa situação de terror, mas entrar nessa fantasia de que pode curar o outro, pode curar aí o namorado dessa posição violenta, semelhante ao pai, né? Que ele só era não violento quando eles iam visitar os parentes já mortos no cemitério. Elise diz as coisas, associa de fato o terror e a paranoia do pai e aquelas do seu companheiro, mas sob a forma negada. Não era por isso que ela retornava. E aí a analista coloca assim: sim, conscientemente, certamente. É o que nós chamamos uma denegação. A coisa é dita, mas permanece inconsciente ainda, pois é ao mesmo tempo negada. Então aqui é um outro caso. Então veja, o primeiro caso do estupro coletivo não configurou um trauma neurótico. O segundo aparece como um trauma neurótico, a questão dela ter ido para uma entrevista de emprego e bebido. Não, isso aqui é o primeiro caso, na verdade. O segundo caso aqui. Não, esse é o terceiro. Deixa eu achar o segundo. O segundo foi. O segundo foi que pegou uma carona e o cara pegou nos braços de maneira forte, ela ficou horrorizada, traumatizada e achou ali as repetições, configurando, né, um trauma neurótico. Esse caso aqui acontece também como um trauma neurótico, só que coloca assim, né? Ela volta numa posição masoquista, parece que buscando esse lugar de sofrimento, mas a leitura que ela faz, em termos consciente pelo menos, é de que ela volta para que ele possa estar diferente, para que ele possa estar curado disso. Aí chegamos, deixa eu ver, ela vai falar sobre a questão da repetição, que eu não vou entrar aqui, porque não vai dar tempo. Aqui. Aí a autora ela traz o caso de aí sim um caso de masoquismo perverso. Ó, olha o que ela coloca aqui, né? Ó. Lacan marca ainda um ponto sobre o qual nós voltaremos, é que essa fantasia se mantém a uma certa distância, e que é essa distância que permite distinguir a estrutura perversa da estrutura neurótica. A fantasia do neurótico deve permanecer no seu lugar de fantasia. Quando não há mais distância e a fantasia é agida, ultrapassa-se uma linha. Dito de outra forma, não é mais da ordem da fantasia, é da ordem do roteiro perverso. Enquanto ainda está na ordem da fantasia da não realização, se enquadra dentro de uma perspectiva neurótica. Quando ultrapassa isso, e essa fantasia é agida, deixa de ser fantasia e passa a ser um roteiro perverso posto em ação.
E aí, então, para exemplificar isso, essa autora vai trazer um caso do Havelock Ellis, o célebre caso da Florrie, que diz assim, ó, Florrie é uma mulher do mundo, ela mora longe do Dr. Havelock Ellis. O Havelock Ellis, ele é um cara muito importante na história, num diálogo aí com a psicanálise. O Freud, quando escreve os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele está fazendo um contraponto, ele está ali rebatendo algumas afirmações tanto do Havelock Ellis quanto do Krafft-Ebing, que são os caras que estudavam ali as perversões sexuais, né, chamadas psicopatias sexuais no Krafft-Ebing. E então o Havelock Ellis apresenta esse caso e veja só. Olha que interessante isso, presta atenção que isso aqui é curioso. Ó. Florrie é uma mulher do mundo, ela mora longe do Dr. Havelock Ellis, então descreve longamente, descreve com muitos detalhes todos os seus problemas. Guarda aí, ó. Escrever longamente e com muitos detalhes. Ou seja, ela faz entrar Ellis em um roteiro em que ele participa sem parecer dar-se conta da encenação. Ele olha e, é claro, o seu olhar faz parte do quadro. Ele se torna o voyeur do roteiro perverso. Mas disso ele não toma consciência, já que ele sustenta que Florrie é uma neurótica. Venham comigo agora aqui, rapidamente. Olha que interessante isso aqui. A questão perversa, ela quer fazer o outro entrar no roteiro, o tal do roteiro perverso. Isso daí nós já aprendemos até nos filmes. Quando você pega lá O Silêncio dos Inocentes, por exemplo, você pega o Hannibal, ele quer que as pessoas participem do seu ato perverso. Então até na série, né, na série mostrou muito sobre isso, de você ter ali, ele comete os assassinatos ali, e ele prepara pratos deliciosos com esses corpos que ele matou, e entrega ali para os policiais como ele junta os investigadores para eles fazerem parte do canibalismo. E quando eles descobrem, eles ficam horrorizados. No caso aqui, também tem uma coisa de trazer assim, o perverso. Eu quero que você goze junto comigo. Você vai entrar no meu roteiro perverso. E o que ela faz? Ela manda essas longas cartas cheias de detalhes, e o Dr. Havelock Ellis fica lendo, e ele não percebe que ao fazer isso, ele entra na história. Como? Voyeur. Isso é interessante, porque às vezes eu dou essas dicas assim em supervisão, que às vezes a pessoa está atendendo alguém, isso tem acontecido até que com uma relativa frequência, assim, a pessoa que entra em contato com psicólogas, principalmente, né? Mas essa que mulheres têm que aguentar. São procuradas psicólogas e aí o cara fala que tem uma questão com masturbação e aí fala assim, eu posso fazer pro virtual mesmo, sem ligar a câmera. Eu falo isso porque assim, eu já escutei essa história algumas vezes. Eu não sei se é a mesma pessoa que liga para várias psicólogas, mas deve ter vários fazendo isso. Mas pode ser virtual, pode ser por telefone, pode ser presencial, a pessoa contar isso. Só que conta e fica gastando um tempão, porque eu me masturbo, eu faço tal coisa, e aí eu não quero pensar que eu posso fazer isso, e aí fica dando detalhes do membro, de como faz, no que pensa, ou se pensa na psicóloga, ou se pensa não sei quem, e fica descrevendo isso. Eu lembro que muitos anos atrás eu fiz uma entrevista com um cara que chegou, e ele sentou na minha frente e começou a relatar essas coisas, só que ele queria dar detalhes, e eu falei assim, mas é só isso que você tem para falar? Eu sabia que se tratava de um relato perverso que ele me incluía na cena, e eu coloquei uma forma assim meio que eu brochei a situação, né? Foi bem interessante o efeito que causou. Então, e eu dou uma dica para pessoas, ó, teve até quem falou aqui, a Bárbara falou que já passou por isso, provavelmente outras pessoas já passaram por isso nessa situação, que eu falo, não fica dando pano para manga, o cara às vezes fica falando essas coisas para você, enquanto ele está fazendo isso, provavelmente pode estar se masturbando, por exemplo, né? Tá ali fazendo isso, te colocando junto nessa perspectiva. Então, nesse caso aqui, e o Lacan fica bravo com o Havelock Ellis, que fala assim, como é que o cara lê essa história, o Havelock Ellis, e a crítica do Lacan, como sendo uma situação neurótica. A mulher aqui, melhor dizendo, né, a Florrie, claramente, ela cria ali o roteiro perverso e chama o Havelock Ellis para participar. Ele participa e fica lendo. E aí conta algumas coisas, né? Florrie escreve que permaneceu ignorante das coisas sexuais até seu casamento e aos 30 anos, com um homem que tinha 60, que após algumas tentativas infrutíferas tinha renunciado a ter relações sexuais com ela.
ela não sabe nada da vida sexual, mas em contrapartida sente excitações, que a conduzem a dois tipos de atos. Por um lado, urinar de uma certa maneira e por outro, ser chicoteada. Sob um pseudônimo, ela escreve artigos em jornais para se opor às sufragistas e ao voto das mulheres. E aí ela escreve histórias aqui, falando sempre coisas para se opor às sufragistas, né? Ó. Mas olha a leitura que ela traz, por exemplo. Ó. Ela coloca aqui, né? Uma sufragista tendo sido surpreendida violentamente à propriedade de outrem, foi pega por outras mulheres que lhe deram uma coça na bunda nua até que ela prometesse não mais recomeçar. E assim continua, né? Então ela conta essa história, ela publicava essa história em artigos, usando pseudônimos em jornal, depois manda para o Havelock Ellis e ele lê isso, ele fica nesse lugar, voyeur sem se tocar disso, ou se tocando e sendo conivente, gozando junto. Aí veja só a leitura da autora. Notemos que esse gozo intenso só surge do olhar do outro. É preciso que seu devaneio seja lido, publicado, em seguida relido pelo psiquiatra. Ela obriga muitas pessoas a participarem do seu roteiro. Então veja só. Então veja que aqui eu tenho um masoquismo, mas não é mais da ordem neurótica, porque inclui o outro a participar do ato, né? Sai do plano da fantasia, que às vezes escapa num ops ali neurótico e vem o horror, mas no caso aqui, sai da fantasia e entra como roteiro perverso. Para concluir aqui, olha só, né? Ó, a leitura que o Havelock Ellis fez, ele lê como uma neurose e fala assim: era essencial permitir alguém tão reservado, que é o caso da Fleury, e tímido quanto Fleury, trazer à superfície de sua consciência e examinar abertamente todo o processo de análise mental. A leitura do Havelock Ellis foi que ela era uma pessoa tão inibida sexualmente e que poder fazer essas coisas era muito bom, que era uma forma de uma desinibição. Então a leitura dele é completamente equivocada de acordo com Lacan. Penso aqui também que ele está equivocado, por quê? O que ela faz é criar cena perversa e incluir as pessoas para participar disso. Sabe nada inocente. E aí, para concluir, antes de concluir, dois recados aqui rapidão para vocês. Próxima segunda-feira começa meu grupo de estudos e supervisão sobre manejo e intervenção em 4 tipos de personalidades. Histéricas, primeiro, depois obsessivas, depois fóbicas, depois narcisistas. Numa semana, estudo da teoria de caso clínico, a teoria e o caso clínico, né, que eu vou trazer para vocês como aula. Na outra semana, supervisão. Casos dos participantes do grupo vão trazer vinhetas das suas clínicas, baseada na aula, inspirado na aula de histeria, por exemplo. Você vai olhar para os seus casos, vai selecionar trechos de casos para trazer para o grupo, para discutirmos sobre o caso que você está atendendo na perspectiva daquela estrutura de personalidade. Então, esse é um recado. Começa na segunda-feira. Outro recado é no dia 6 de julho, aqui na Avenida Paulista, ao vivo, vai ter o meu método Profissão Psi, para trabalhar com pessoas que são recém-formadas, que vão começar a atender, precisam de organização, direcionamento, etc. Profissionais que são formados, estão traumatizados, desistiram da profissão, ou trabalham com outra coisa também, ou tem medo de cobrar, ou se acha, sei lá, que não é, que perdeu o sonho, enfim. Também para pessoas que são profissionais e trabalham e ficaram num certo platô e querem sair desse platô. E para pessoas que ainda estão na formação e querem já se preparar para quando se formar já ter isso já mais ou menos estruturado e se preparar no próprio estudo ao longo da formação. Então, dia 6 de julho, ao vivo, aqui perto do MASP, vai ser das 8 da manhã até as 18 horas comigo, o método Profissão Psi. Para concluir, voltando para cá. Olha as diferenciações importantíssimas, vamos comigo. Ó. Só para saber depois, ó, esse livro chama-se Classificação Lacaniana das Estruturas Subjetivas. Daniele Brilaud, ó, Daniele Brilaud, que acho que pronuncia Brilaud. Eu só sei falar Sucifufu em francês, que significa isso é uma loucura. É isso? Sucifufu, que loucura. Esqueci agora o que eu falo. Concluindo,
No masoquismo neurótico, as violências sofridas não são sentidas como fonte de prazer. Lembra da paciente falando assim, ó, ele me agride, mas eu volto, não porque eu tenho prazer no sofrimento, é que eu acho que eu posso curá-lo de alguma maneira. É somente a fantasia de violência imaginadas que podem ser fontes de excitação e comandar a relação sexual. No masoquismo perverso, o sujeito coloca em cena seu roteiro e sua dor é sentida como gozo. Na neurose, o mecanismo que está em jogo é o recalque e o sujeito mesmo, desculpa, o que está em jogo é o recalque e o sujeito. Mesmo se ele aceitar falar de seu sintoma, fará isso com um certo pudor, guardando o véu do recalque sobre o que não deve ser mostrado. Já repito o nome, peraí. Ao contrário, na perversão, tudo é desvelado, não há recalque. O mecanismo em jogo é a denegação da castração. E nós estamos, então, imediatamente no obsceno. Na perversão, a presença do olhar de um outro é procurada, como necessidade do roteiro. O outro tem que ler, tem que ver o que eu estou fazendo, que faz parte do roteiro. Enfim, para quê? Né? Para você gozar junto, o outro goza junto com o sujeito perverso. Enfim, e sobretudo, o que o perverso procura, a injunção do outro, a qual ele obedece, é o gozo ali onde o neurótico está orientado pelo desejo. Onde tem a orientação pelo desejo na neurose, na perversão eu tenho a questão do gozo. Obedece a esse gozo, que é a única coisa que importa. Esse livro chama-se Classificação Lacaniana das Estruturas Subjetivas. Editora Sete Letras, Daniele Brilou. Daniele Brilaudi, tá bom? Depois eu vou colocar na descrição desse vídeo o nome. Então foi isso, agora eu retomo os atendimentos às 4, às 5, às 6, às 7. Às 7 tem o grupo de Lacan, em que nós trabalhamos o seminário 6. E mais uma vez, segunda-feira tem o grupo que inicia intervenção, manejo e supervisão de 4 tipos de personalidade mais comuns no consultório: histéricos, obsessivos, fóbicos, narcisistas, e dia 6 de julho, método Profissão Psi para quem quer viver de psicologia ou de psicanálise. Boa tarde para vocês, obrigado pela companhia. Ficará gravada a live e depois eu vou conseguir subir para o YouTube. Então, bom trabalho para vocês e até!